Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 5 do podcast do Matemática Rui. Eu sou o Rui, sou estudante de matemática, e neste episódio, matemática, basquete e café. Quem escolheu esse tema foi a galera lá do Instagram, então se você quer escolher os próximos temas, eu tô botando em votação alguns deles e o pessoal tá escolhendo. Esse foi o mais votado. E também era o que eu tava esperando ser mais votado, porque eu queria muito falar disso especificamente, principalmente da parte da matemática e do basquete. Mas vamos por partes. Vamos primeiro para matemática e o café. Um bom professor meu disse uma vez que um bom matemático é sempre um bom consumidor de café. E essa semana eu tava tendo que estudar por mais horas do que eu de costume, então necessariamente eu tinha que ficar mais tempo acordado. E no meu caso, eu preciso ficar acordado durante a noite mais tempo, porque é o período que eu prefiro estudar. É o período que eu me sinto mais confortável para pensar, é o período que tá tudo mais tranquilo, a casa, a rua, enfim, o mundo tá mais tranquilo, então é um bom momento assim para se estudar. E tendo que fazer isso, né, eu acabei tendo que passar mais tempo acordado e me submeter a produtos químicos que favorecem a que inibe o sono, na verdade, né? Que favorece você a ficar acordado. E veio o pensamento do meu professor e eu pensei, caramba, por que não falar nisso no podcast, né? A relação do matemático com sempre ter que ficar acordado. Porque, assim, para você que tá em ano de Enem, tá numa iniciação científica, tá numa graduação em matemática, tá num projeto de extensão, tá numa pesquisa, tá no mestrado, tá no doutorado, é professor de matemática, ou seja, faz pesquisa, todos esses casos você sempre se depara com questões, certo? Com questões, sejam elas de qual nível for. E você não sendo um gênio, ou seja, na maioria dos casos, você sendo uma pessoa comum, o que é que acontece? Você precisa passar por etapas para resolver essa questão. Primeiro vem o estudo do conteúdo, depois vem a aplicação do conteúdo em exemplos, e depois vem as questões e depois você vai aumentando o nível das questões gradativamente. Esse seria o jeito mais, digamos, mais não mais simples, mas é o mais comum, é o que mais acontece, é o mais tradicional. Pronto, a palavra certa, tradicional. E para ter esse desempenho, pelo menos do lado da matemática, pensando no que meu professor falou, é sempre necessário estar consumindo cafeína, altas doses de cafeína, para você estar com a mente acordada para poder pensar nisso. Porque veja só, matemática ela é uma ciência que, pelo menos no começo dela, você não depende muito de, sei lá, um computador, um celular. É uma coisa mais braçal mesmo, é livro, folha e lápis. E você tá lá escrevendo. É uma coisa assim mais rudimentar. É uma coisa assim mais simples de se fazer. Não tô falando que é mais fácil, tô falando que é mais simples de se fazer. E você tá com a mente clara nesse processo é diferente de você tá deitado pensando numa questão, entendeu? É diferente de você tá, sei lá, jogando videogame pensando numa questão. Se você consegue fazer isso, você é um cara muito foda. Mas se não, você tem que estar sempre buscando novas novos tipos de conhecimento para resolver aquela questão. Quando se trata de questões, vou pegar um exemplo do ensino médio, de geometria plana, por exemplo. Você pega questões de geometria plana, o que é que você tem que saber? Você tem que primeiro conhecer algumas áreas tradicionais, a área do triângulo, a área do quadrado, a área do círculo, conhecer os perímetros, né, das figuras, conhecer algumas relações fundamentais, aí você entra na parte da trigonometria, relações dos ângulos, leito seno, leito cosseno, o seno, o próprio cosseno, a tangente. Aí vai para seno da soma, seno da diferença e entra num mar de outras coisas. Óbvio, você pode fazer essas coisas sem conhecer a matéria por dedução. É um caso extremo, mas acontece. Um, um exemplo bem simples disso
Na verdade, bem simples não. Um exemplo que é bem conhecido disso é o caso do indiano Ramanujan. Pra quem não sabe, tinha um filme na Netflix na época, acho que se chamava O Homem que Chegou ao Infinito, sobre Ramanujan. E ele foi um matemático lá do século XX, meados lá do século XX, 1900 e pouco, que entrou em colaboração com um professor de Cambridge bem famoso, um inglês, acho que Hard é o nome dele, deve ser Hard, se não for, perdão. Mas ele entrou em colaboração com ele e Hard era um professor de Cambridge, um pesquisador de Cambridge, ou seja, ele passou por todas as etapas, ele foi aluno, fez graduação, fez o mestrado, fez o doutorado e virou pesquisador. Já Ramanuja não. Ele cresceu numa vila pobre da Índia, tá? Então ele não tinha acesso à educação. Na verdade, não tinha acesso a coisas mais simples que a educação, como uma vida baseada em saúde e alimentação, minimamente para um humano minimamente viver. Então, quanto mais uma matemática de qualidade. Mas da história, ele encontrou um livro de matemática. Ele encontrou um livro de matemática, vamos dizer assim, um livro seria pra gente um livro fundamental, com coisas bem simples de matemática, ideia bem simples, um pouco de teoria dos conjuntos, um pouco de álgebra, um pouco de geometria, e disso ele extraiu teorias que espantam os matemáticos até hoje, principalmente em relação a somas infinitas, a séries infinitas. Então, ele, a partir de uma coisa tão simples, de um conhecimento tão rudimentar, ele desenvolveu uma teoria muito foda. Uma teoria que assombra matemáticos até hoje. Então, a não ser esses casos, que são casos extremos, tanto é que Ramanujan é um caso de um século atrás, não acontece todas as vezes, não é a maioria, vamos dizer assim. A não ser esses casos, o conhecimento de matemática é algo gradativo e que passa por etapas. E uma coisa interessante sobre Ramanujan é que ele, vamos dizer assim, ele tinha uma intuição tão forte em relação a fórmulas matemáticas, a resultados, que os resultados vinham para ele através de sonhos. Ele dizia que era a deusa, ele era hindu, então ele tinha uma deusa, vamos dizer, que ele seguia, e ele dizia que era a deusa que passava essas informações para ele através de sonhos. E ele não entendia, se já que o resultado batia, porque ele tinha que provar. Vamos dizer que ele provou um resultado bem simples. Vamos pegar aqui o Teorema de Pitágoras. Vamos dizer aquele que seja de Ramanujan. Então, quando você tem um triangular retângulo e você tem os catetos, você faz A ao quadrado mais B ao quadrado são os catetos, da hipotenusa que é C ao quadrado. Então, ele não via porque ele tinha que demonstrar isso matematicamente, estava certo para os casos particulares, tá entendendo? Ele achava uma perda de tempo. Ele queria ter os artigos dele publicados para, vamos dizer assim, para difundir o máximo possível do que ele estava descobrindo. E, vamos dizer, o orientador dele, Hard, mais uma vez eu nem sei se o nome dele é Hard, mas eu tenho uma intuição dizendo que sim. Então, o orientador dele, Hard, disse que não era assim que funcionava. A matemática tinha que passar por implicações lógicas, por demonstrações, para você se basear e dizer, não, realmente isso aqui vale para todos os casos. E isso aqui eu vou falar mais para frente, mas essa ideia de Ramanujan, das demonstrações para casos particulares, elas eram bem comuns antigamente, até que a matemática passou por uma reformulação. E não, cara, principalmente na época de Newton e Leibniz, na época do cálculo, a invenção do cálculo, com aquela ideia de infinitesimal, de integral, de derivada, de limites também, de coisas do infinito. Então, a matemática passou por uma reformulação bem grande em relação a provas, em relação a você testar a teoria mesmo e demonstrar ela sem você, é porque 1 sobre n, quando n tende a infinito, dá zero, porque você vê que n está crescendo, ó, aumenta n aí, vai para 1000, vai para 2000, vai para 1 milhão.
vai para o número Google, vai para 10 elevado a Google, você vai vendo que vai diminuindo, mas não é assim, não é essa intuição que a gente quer. Essa intuição serve para, digamos, para você ter um primeiro contato. A demonstração mesmo, que mostra ser verossímil, que mostra com eficácia, com sem falhas, é a que a gente faz por Epsilon e Delta, tão conhecida. E, mais uma vez, aqui a gente está falando sobre a questão da matemática e do café presente na mente de um matemático. A gente comentou aqui algumas questões sobre questões quando a gente sabe o resultado. Isso aqui é bem importante de falar, porque assim, mesmo se você está num alto grau de dificuldade em relação a uma prova, vamos dizer, uma Olimpíada, você vai fazer a IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática, lá na Índia. Mesmo lá, as questões presentes naquela prova, você sabe que tem uma solução. Ou seja, você sabe que algum cara elaborou a prova com o intuito de você resolver determinada questão por determinado passo para você chegar na resposta e assim avançar de fase. É uma coisa que intuitivamente faz sentido. Ela é elaborada por alguém, esse alguém responde a questão definindo passos que ele julga serem fundamentais para complementar a sua formação. Então, mesmo numa prova de doutorado, as questões lá têm resolução. E é diferente quando se trata, por exemplo, de questões em aberto. Como assim? Algumas teses de doutorado, algumas teses de doutorado, elas partem a partir de problemas em aberto. O seu orientador te dá um problema para você pensar e você tem que talvez não resolvê-lo, mas chegar o mais próximo possível de resolver. Se você resolveu, ótimo, você concluiu e com certeza sua tese vai estar foda. Mas você tem que estudá-lo e tentar ao máximo possível resolvê-lo. E tá aí o problema. É por isso que uma tese de doutorado tem duração de 4 anos, que é uma graduação em matemática. Porque você vai pegar tudo aquilo que você viu na graduação, tudo aquilo que você viu no mestrado, tudo aquilo que você está vendo nas aulas de doutorados e tentar de alguma forma resolver um problema que você não sabe se tem solução. Um problema que você não conhece a cara do que vai aparecer. Isso é muito complicado. Um exemplo bem simples e bonito e famoso é a hipótese de Riemann. A hipótese de Riemann tá na lista lá do milênio, do prêmio milênio, o prêmio para resolver 7 problemas lá, que só uns são resolvidos, e você ganha $1 milhão se resolver esse problema. Eu falei disso no podcast anterior. Mas qual a abordagem que você tem que dar para tentar resolver a hipótese de Riemann? Qual é? Você tem que buscar coisas que você não sabe onde é que estão. Porque não tem uma cara, você não tem a quem recorrer. Você não pode jogar lá no Google resolução da hipótese de Riemann. Não vai aparecer. Tá entendendo? Não vai aparecer. E por não aparecer, você fica meio que perdido. Você não sabe como proceder. Porque, veja só, é um problema de teoria dos números, certo? É um problema de teoria dos números. É uma função zeta lá a função zeta lá de Riemann. Não vou enunciar aqui, porque como é só áudio, fica muito mais complicado você tá visualizar. Mas é um somatório, é a função lá de Riemann. Se você tem curiosidade, bota no Google hipótese de Riemann, vai aparecer lá a função zeta e a pergunta que gera a hipótese. Enfim, como você vai resolver um problema que você não sabe como lidar com ele? Ele tá em aberto há nem sei, acho que mais de 200 anos, mais de 300 anos. Enfim, é um problema bem antigo. E você não sabe como lidar com ele.
Vamos voltar ainda mais no tempo e pegar o último teorema de Fermat. Esse é mais fácil de anunciar. Fermat disse que se você pega x, y, z inteiros, pega eles inteiros e positivos, e faz x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n. Essa equação não tem solução nos inteiros para n maior ou igual que 3. Bem, se você faz n igual a 1, é trivial. N igual a 2 cai no teorema de Pitágoras. E n maior ou igual que 3, tá aí seu problema. E Fermat disse, quando ele escreveu isso lá no rascunho dele, ele disse que não tinha como que esse teorema era verdadeiro, né? Que não tinha essas soluções, mas não tinha espaço para resolver porque não cabia na nota de rodapé dele. E aí perdurou aí por uns mais de 300 anos. Isso aí é antigo mesmo, acho que o teorema de Fermat é 1600 e pouco, e a resolução veio final dos anos 90, começando dos 2000, acho que 1995, se eu não estou enganado. Foi resolvido por um matemático britânico, acho que a pronúncia é Andrew Wiles, acho que a pronúncia é essa, se não for, perdão. E ele resolveu o teorema de Fermat utilizando um conteúdo, uma técnica que não existia na época de Fermat, que foi utilizando equações elípticas, que nada tem a ver com o problema de Fermat, que são apenas, como eu vou dizer, que é puramente um teorema de teoria dos números. Então, o teorema ficou conhecido não só como agora o último teorema de Fermat, mas como o teorema de Fermat-Wiles, por causa do cara que resolveu. Ele sim apresentou a prova. Fermat disse que não cabia na nota de rodapé dele. Para a segunda parte desse episódio, eu trago um assunto que eu gosto muito, um esporte que eu gosto muito, mas que não precisa necessariamente ser esse esporte. Vou explicar. Vamos falar um pouco agora sobre a matemática e o basquete, de uma maneira que o basquete não vai ser tão importante e que o que vai ser importante mesmo é a matemática. Bem, o basquete é um jogo criado nos Estados Unidos, tá, por um pastor, e hoje ele é um jogo 5 contra 5 numa quadra. E eu não quero que você pense em jogadores. Eu quero que você pense em moving dots, ou se preferir, pontos móveis, pontos em movimento. E é isso que a gente vai analisar. Hoje o basquete, ele não é apenas um esporte, ele é vamos dizer assim, uma franquia multibilionária, e o que a gente vai tratar aqui especificamente da NBA, a National Basketball Association, acredito que seja isso. É dessa liga que a gente vai tratar, porque é a liga que eu mais acompanho, é a liga que eu mais gosto de assistir, e eu acredito que seja a mais comum aí da maioria das pessoas. Essa parte do podcast vai ser devido a um cientista, um analista de dados, chamado Rajiv Mahawar, não sei se a pronúncia é assim. Eu assisto ele muito naqueles TED Talk. Ele é analista de dados da NBA e eu aprendo muito com ele, principalmente a analisar dados brutos que se transformam em dados qualitativos para o basquete. Primeiramente, eu quero fazer aqui um adendo. Aqui a gente vai falar principalmente de matemática, certo? Então o basquete vai ser secundário. É o meu ponto. O que é que tem a ver matemática com basquete? Bem, antigamente não muita coisa. Antigamente era dado só stats, né? São as estatísticas. E não era muito importante. Hoje em dia sim. Hoje em dia a matemática está presente no basquete o tempo todo, nos treinadores, nas comissões técnicas,
e também nas máquinas. Por exemplo, hoje a NBA tem 30 franquias, ou 30 times, se vocês preferirem assim, e quase todos eles utilizam um robô, um bot, um, uma máquina que analisa dados. Que tipo de dados? Bem, todos os tipos de dados. Os analistas ensinam essas máquinas a ler coisas como rebote, assistências, pontos, porcentagem de arremesso, chance de acertar um arremesso contestado e principalmente uma arma do basquete se chama pick and roll, que seria uma jogada tipo um corta-luz. Em português a gente entende como corta-luz. E essa jogada, ela, vamos dizer assim, ela é como se fosse é a rainha para o xadrez, é como se fosse isso, o pick and roll para o basquete. Tem essa equivalência, porque é uma jogada que ela movimenta todo o jogo. De maneira geral, um pick and roll nada mais é do que um jogador tá com a bola e um adversário e um companheiro do mesmo time dele vem para perto de quem está o marcando para fazer uma parede. E assim, o cara que tá com a bola se movimenta da maneira que ele quer, ou usando o pick and roll, ou dependendo da leitura que ele fizer do movimento, indo para cima do marcador de encontro ao bloqueio. Porque esse movimento que parece ser tão simples é hoje a chave para ganhar jogos, para ganhar campeonatos, para marcar pontos? Bem, porque de maneira geral ele cria confrontos que nós chamamos de mismatch. São confrontos que são favoráveis para o ataque, ou seja, favorável para quem está com a bola, e desfavorável para a defesa. E esses mismatch são o que a defesa tenta evitar. E o que é que isso tem a ver com porcentagem? A gente vai viajar um pouquinho agora para 2005, 2006, onde um cara começou a trabalhar apenas, a montar um time apenas por estatísticas. Se você assistiu Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo, sabe o que eu estou falando. Nesse filme ele trata sobre o beisebol, mas a ideia é a mesma. Ele começou a perceber o seguinte, é mais proveitoso para um time se ele ataca nos primeiros 7 segundos de posse de bola. O cronômetro do basquete obriga você a atacar durante 24 segundos. E esse cara percebeu que nos primeiros 7 segundos é onde se consegue mais pontos. E durante o tempo que ele estava lá, ele conseguiu ficar em primeiro lugar da conferência dele e chegar a uma final de conferência, ou uma semifinal de conferência. Enfim, ele levou um time bem ruim a um lugar muito bom, usando apenas estatísticas. E o que é mais incrível disso é que isso não foi à toa, isso é estatisticamente provado. Por quê? Durante os primeiros 7 segundos de ataque, os times estão... A gente está olhando para os times como moving dot, como pontos de movimento, estão uma bagunça. O time defensivo está com uma bagunça. Estão voltando para o seu campo para defender. Se você ataca nesses primeiros 7 segundos, você tem mais chance de capitalizar seus pontos. Obviamente, você tem que ter um time feito para isso. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou jogadores que, além de ter um físico que atacam mais rápido, tem uma porcentagem de arremesso melhor. E essa sacada, isso era 2005, 2006, mudou muito a NBA, porque antigamente o jogo era baseado, você tinha que ter uma estrela ou mais de uma estrela, ou seja, jogadores muito bons no time e deixar a bola na mão deles e fazer jogadas para eles. Nesse estilo de jogo não, você tem que ter várias peças que podem ser substituíveis de acordo com o que seu estilo de jogo está pedindo. E você tem que estar sempre no ataque rápido. Então, um exemplo, jogadores pesados nesse time não fazia sentido. Estatisticamente não fazia sentido para esse tipo de ataque. Obviamente eles nunca foram campeões, então não chegaram à máxima do basquete, que é conquistar um título. Então, o plano funcionou, eles pegaram um time ruim e levaram para um lugar excelente na tabela, mas não converteram isso em resultados. Os exemplos não acabam por aí. A gente vai citar muito ao longo do episódio. O segundo que eu vou trazer é a partir de 2014, talvez seja isso.
Um time percebeu que se você investir muito em arremessadores, em bons arremessadores, talvez você tenha a chance de ganhar mais jogos. E isso veio a partir de um estudo que mostrou o seguinte: vale mais a pena você gastar seus arremessos, fazer todos os arremessos e acertar 40% deles sendo de 3 pontos, do que você tentar ir para dentro da linha de 3 pontos, fazer um ataque de 2 pontos e ficar com porcentagem de 60%. Isso matematicamente é feito porque o arremesso de 3 pontos vale 3 e o arremesso de 2 pontos vale 2. Então, matematicamente faz sentido. Tá, e por que ninguém pensou isso antes? Porque o arremesso de 3 pontos é um arremesso mais difícil de ser feito. Não existiam muitos especialistas, tipo, muitos meses especialistas na época, antes de 2014. Existiam times que tinham um cara que era muito bom nisso, dois caras que eram muito bons nisso, mas eles às vezes nem ficavam no jogo o tempo todo. Eles não eram estrelas, eles eram apenas isso, arremessadores. E de 2014 para frente, um time tentou investir nisso e esse plano deu certo. Eles conquistaram o título. Eles ficaram primeiro, conquistaram o título a partir dessa máxima. O arremesso de 3 pontos como a principal arma. Outros times tentaram copiar essa máxima, mas sem ter o arremessador como estrela. Só tentando aumentar muito a quantidade de chute de 3 pontos e tentando, a partir disso, chegar perto desses 40%. Esse time chegou numa final uma vez, foi líder outra vez, mas nunca ganhou um título. Ou seja, o que eu estou tentando exemplificar aqui, o panorama, é que os times começaram a partir de, acho que depois de 2005 para cá, a analisar mais o jogo estatisticamente. E utilizam-se hoje de máquinas para fazer esse tipo de análise. Foi feito talvez o nome certo não seja reboot, mas foi feito uma análise de uma jogada específica da final de 2013, Miami vs Spurs, o Heat vs Santo Antônio, da jogada decisiva do jogo, que hoje é um momento memorável da liga. O que a máquina analisou foi o seguinte: ela analisa percentualmente a possibilidade de cada jogador acertar um arremesso em quadra, dependendo da situação. Ou seja, se você sabe que um jogador que é bom em um arremesso, você tenta marcá-lo mais de perto. Se você sabe que o jogador é ruim em arremesso, você marca ele mais livre. E a jogada ela é bem interessante porque dá pra ver o que a máquina vai calculando, dá pra ver como os times respondem. Óbvio, na época nem existia essa máquina. A máquina veio existir depois. Mas na época, só com as coisas mais brutas, já existia um conhecimento do time em relação a esses dados. A jogada é a seguinte: falta 20 segundos para terminar o jogo. O Miami está perdendo por 3 pontos. Então o Miami precisa converter uma bola de 3 para empatar o jogo. Então eles fazem uma jogada de pick and roll, e LeBron James, um senhor chamado LeBron James, fica livre. O arremesso dele, a máquina calcula em 33% de arremesso. Na liga, para você ter um arremesso confiável, tem que ser pelo menos 40%. Ou seja, para você arremessar e valer a pena, tem que ser pelo menos 40%. Senão, é visto como desperdício. Você pode até acertar, mas, enfim, você teoricamente terminaria o jogo com, por exemplo, 1 de 3, vamos dizer assim. Mas naquele momento o Santo Antônio tenta marcar esse chute, mas de longe, ele não chega perto, e ele arremessa 33%. O mais interessante não é a parte do arremesso. Como o garrafão abriu para marcar esse arremesso, o garrafão é a área pintada, um senhor chamado Chris Bosh se posiciona no lugar que tem mais possibilidade de chance de cair o rebote. Ele pega o rebote contra a defesa do Miami, como defesa de Santo Antônio, que inconscientemente ou conscientemente estava distribuída nos dois lugares que tinha a menor possibilidade de chance de cair o rebote. Chris Bosh pega o rebote, toca para um rapaz chamado Ray Allen, que naquele momento
três sobem pra marcar ele desse arremesso. Ele vai arremessar de 3 pontos da zona morta. Seria como se a linha de fundo ali do basquete. O cantinho ali, o corner. Ele arremessa. A máquina calcula 38% de chance de acertar devido à marcação. E mesmo assim, ele converte, empatando a série. Miami acaba virando na prorrogação e vira a série no jogo 7. Esse era o jogo 6, estava perdendo por 3-2. O mais interessante dessa análise é a parte do rebote. Chris Bosh, ele estava no lugar onde percentualmente, onde probabilisticamente era mais provável cair o rebote. Isso não era à toa, isso não foi sorte dele. Anos antes, na década de final da década de 80, começo da década de 90, até meados da década de 90, durante 10 anos, um homem chamado Dennis Rodman liderou a liga em rebotes por jogo e em total de rebotes adquiridos, porque muitas vezes parecia que ele previa onde a bola ia cair. Coisa assim, parecia ser paranormal. E hoje a gente sabe que não. Hoje sabe ele se posicionava muito bem e estava presente no local onde tinha a maior probabilidade de cair. Isso era sorte? Bem, se fosse uma vez sim, mas durante 7, 8 temporadas, ou seja, 8 anos, não é sorte. Isso acontece porque ele estudava muito as jogadas do time que ele ia jogar e principalmente ele, de acordo com o arremesso, ele lia a trajetória da bola e via onde tinha mais chance de cair. Óbvio, isso é um trabalho pessoal dele. Ele se focava nesse tipo de coisa. Hoje em dia, você tem máquinas que fazem isso para você. Esse trabalho bruto, ele é compilado em dados e sai apenas os dados, assim, vamos dizer, que são importantes você analisar. Então, a principal ideia aqui é que a NBA ela muda quase que periodicamente a cada 10 anos. Não, às vezes não é 10 anos certo, às vezes é mais um pouquinho, 12, às vezes é menos um pouquinho, 8. Mas a verdade é que nos últimos 10 anos a principal mudança foi a da bola de 3 pontos. A principal mudança da liga foi a da bola de 3 pontos. Isso não é uma coisa da NBA, tá? Tem um documentário muito bom, acho que no Globoplay, chamado A Revolução dos Três. Acho que é da década de 80. O documentário não, mas ele trata da seleção da década de 80, a seleção brasileira, que já arremessava um número considerável de bola 3 para a época. Mas falando da liga em si, a revolução de 3 começa da temporada 2015 para frente. A liga todos os anos aumenta a quantidade de chute de 3 pontos por temporada. E isso não é à toa. Como eu disse antes, se você em todo jogo chutar só bola de 3 pontos e acertar 40%, você vai ganhar de um time que só arremessa bola de 2 e acerta 60%. Ou seja, probabilisticamente faz mais sentido você chutar de 3 pontos. E não é à toa que as pontuações aumentam a cada ano, o número de bolas de 3 aumenta a cada ano e o número de bolas de 3 convertidas aumenta a cada ano. Visando isso, o que é que os times fazem, ou as franquias fazem? Eles buscam cada vez melhores arremessadores, obviamente. Só que antigamente não sabia se distinguir um bom arremessador de um mau arremessador, tá? E obviamente você pode pensar assim, é só ver qual é dos dois que acerta. Na verdade não. Um bom arremessador não só converte bons arremessos, ou seja, arremessos livres, que são chamados bons arremessos, como também ele converte os maus arremessos, que são os arremessos que eles estão marcados. Arremesso sob pressão, arremesso no estouro de cronômetro, arremessos que não são situações fáceis. Então a liga não tinha um parâmetro, vamos dizer assim, e obviamente eles não tinham uma análise de dados tão profunda que percebesse essa linha tênue. E por que isso é importante? Bem, imagina, eu já falei, vou repetir, que um arremessador ele tem que acertar no mínimo 40% dos seus arremessos. Então imagine que você olha um cara e tá lá a estatística dele de 45%. Ele tem 45% de arremesso. Ou seja, ele é um bom arremessador. No programa você pode traçar uma linha
tangente a ela, tá? No caso, você traça ela com angulação de 45 graus, para ela passar assim, cortando esse ponto. E você vai encontrar, passando nessa linha, né, outros jogadores que também têm a porcentagem de 45%, mas aí você vê onde esse jogador é encaixado. Se ele é um cara que tem só bons arremessos, ou seja, só arremessa livre, e por isso que tem 45% de arremesso, ou ele é um cara realmente que varia seus arremessos, ele acerta tanto os livres quanto os marcados sob pressão. E aí é que tá a grande diferença, porque na liga você dá bons salários para bons arremessadores. Então, em vez de você gastar 100 milhões, vamos dizer assim, num salário para um cara que só faz arremesso fácil, que qualquer um poderia fazer, qualquer um da liga, obviamente, você gasta em outras situações. Hoje em dia, a liga, ela, devido a essa revolução de 3 pontos, o que é que você precisa para ser um bom time? Você precisa ter uma estrela que distribua muito bem o jogo. E você precisa de bons arremessadores. Não necessariamente caras que metam bolas sob pressão. Você deixa esse trabalho para sua estrela. Mas caras que arremessem livres. Mas metam essas bolas. Então você pode mesclar seus salários entre vários arremessadores. Nem todos precisam ter arremessar bem. No caso, nem todos precisam arremessar bem sob pressão, mas eles precisam ser bons arremessadores, eles precisam meter bolas livres, para que sua estrela sempre tenha o que a gente chama de espaçamento da quadra. E foi aí que realmente o jogo mudou. Vê, você perde, hoje em dia, um pivô. No basquete são 5 posições: o armador, o ala armador, o ala pivô e o pivô. Ou se preferir em inglês, o guard, o shooting guard, o small forward, power forward e o center. 1, 2, 3 e 4, 5. São as 5 posições do basquete. Hoje em dia, um pivô pesadão, ou seja, um pivô alto, pesado, que demora a se mover, cai em desuso. Ele cai em desuso porque não vale brigar por rebotes tanto assim. Não vale brigar por rebotes assim. Porque quando você briga por rebotes, você está perdendo tempo. Você perde tempo para voltar para a defesa. E você perdendo tempo para voltar para a defesa, você toma ponto de contra-ataque. Por isso que aquele time lá que eu falei no começo, de 7 segundos, foi tão bem na época do que eles começaram com essa ideia. Porque eles atacavam velozmente. E esses caras pesadões, eles se dão mal. Então, os números mudam a liga. Os números mudam na liga. O valor dos salários mudam a liga. E é por isso que é necessário ter essa precisão em relação a analisar o basquete como pontos móveis. Não como pessoas batendo uma bola, jogando uma bola. Não, analisar como pontos e a partir das melhores análises você verificar quais são os melhores jogadores, as melhores jogadas e com isso você estabelecer salários, você pagar bem a sua equipe. Então, dessa forma, o jogo evolui cada vez mais, as receitas só aumentam e, obviamente, o esporte fica mais competitivo. Para você ter uma ideia de como eu não tô viajando em relação a falar disso, todo ano, o valor da NBA em relação a, como é que eu vou dizer, a contrato de TVs, ou seja, a publicidade, ela só cresce. Ela não tem uma decaída. Não, ela só cresce. E além de só crescer, todas as vezes ela expande para um lugar novo. Ou seja, o jogo sempre fica mais interessante. Esse jogo de velocidade, de competitividade, só favorece a liga. Por isso que quase hoje todas as franquias têm um software desse para analisar dados. Para tornar cada vez mais o jogo interessante. E é dessa forma que a matemática se faz presente. Não é por acaso
Veja, o esporte bruto, ele é o mais bonito que tem. Sem dúvidas, é aquela coisa natural. O talento bruto é aquela coisa natural. Era o que vencia campeonatos no começo da NBA. Mas a estratégia hoje, e obviamente você tem um bom time, é o que realmente vence campeonatos. Eu lembro de uma frase, não lembro quem é o treinador que falava, mas ataques vencem jogos e defesas ganham campeonato. A, o ataque, ele às vezes é aquele negócio espalhafatoso, bonito, artístico, que marca pontos. A defesa sempre é mais vista como aquela coisa truncada, amarrada, vamos dizer assim. Mas na hora da disputa de título, quem tem a melhor defesa sempre acaba vencendo. E como é que você sabe quem é a melhor defesa? Isso é muito simples. Se você, vamos dizer que eu estou defendendo, o meu time está defendendo. Se eu sei o que cada jogador tem, ele se sente mais confortável de fazer, ou seja, o que ele tem mais probabilidade de acertar. Então, eu ajusto minha defesa para lendo aquele movimento para marcar o que ele gosta de fazer. Mas só mais um exemplo aqui para a gente encerrar com essa ideia do ataque ganha jogos, defesa campeonatos. O campeonato do ano passado foi marcado por um jogo bem interessante, foi o Bucks e Heat, onde o Bucks tinha um poder ofensivo inacreditável. Eles tinham um monstro de 2,18 m, gigante, uma besta grega, que era indomável. Ninguém conseguia parar. Ninguém conseguia parar. Lendo os analytics dele, o que foi que o técnico adversário descobriu? Que a principal jogada dele é feita em transição, ou seja, quando ele está correndo do ataque. 60% dos pontos dele são feitos desse jeito. Então, o que foi que ele fez? Óbvio, você não consegue controlar um contra-ataque. É impossível, se você não está com a bola, você não consegue ditar o ritmo da jogada. Mas o que foi que ele fez? Ele montou uma defesa por zona baseado no contra-ataque desse cara. Como era ele que puxava o contra-ataque, a defesa funcionava respondendo ao que ele fazia. Se ele começar a correr, sempre teria alguém na frente dele. Sempre. Aí você tem que conversar com os pulmões do seu time, mas sempre teria alguém à frente dele. Se ele resolve passar a bola, você deixa o cara que tá com a bola livre. Obviamente a gente tá falando de contra-ataque, então do ataque para defesa. Você deixa o cara que tá com a bola livre e bota dois caras em cima dele para evitar que ele corra. E o que é que isso interferiu no jogo desse cara? Esse cara saiu de médias de 28 pontos que ele tinha para uma série, que é o que a gente chama quando um time tá jogando contra o outro no playoff, que seria a pós-temporada, seria tipo mata-mata, para míseros 18 pontos. Ou seja, ele conseguiu cair 10 pontos apenas lendo uma coisa tão simples como o que é que ele gosta mais de fazer. E obviamente o que é que ele é mais eficaz, porque nem tudo que a gente gosta de fazer quer dizer que a gente é mais eficaz. E a partir disso ele montou uma defesa própria para isso. E obviamente ele não ficou vendo vários vídeos dele fazendo a mesma coisa durante 82 jogos, que é o que tinha na temporada da NBA. Não. O software faz isso para ele. O computador que você bota o algoritmo para dizer, ó, esse ponto móvel aqui marcado, é esse aqui específico, e você bota lá o que é que significa um fast break point, um rebound, um assist, enfim. Você explica para ele através dessa linguagem basquetebolística, o software lê isso e distingue os tipos de ataque. E foi isso que aconteceu. E foi assim que o Miami venceu esse time. Venceu o time do Bucks. E agora, para finalizar, o quadro mais esperado aí dos domingos da galera. Matemática não é sua conta. Taca-lhe a vinheta. A primeira pergunta é do Jair Medeiros. Salve, Jair. Pergunta: qual é a equação mais linda que você já viu? A equação mais linda que eu já vi.
Bem, eu acho que, eu não sei de certeza, mas eu gosto muito do limite fundamental exponencial, que é aquela, acho que é limite de um mais um sobre x, estudo em parênteses elevado a x, eu acho que x tendendo ao infinito. X tendendo ao infinito. Acho que a primeira vez que eu vi, tava ainda no ensino médio e eu achei aquilo ali, sei lá, abismal. Achei uma coisa assim muito, muito, muito bonita. Não sei se é a mais bonita, mas talvez seja uma das mais bonitas que eu já vi. A Maria Helena pergunta: Você já leu algum livro do Stephen Hawking? Já li Questão de Tempo. Acho que faz muito tempo, mas eu gostei muito do livro. O jeito que ele trata sobre assuntos como buraco negro, sobre o próprio tempo é espetacular, a linguagem bem acessível. Realmente, tipo, o assunto que tá ali é uma coisa muito difícil entendida, mas a linguagem que ele usa, acredito que uma criança consegue ler. Entendeu? Eu não sei, mas ler e se divertir, acho que sim. A underline Maia Paula pergunta como surgiu Matemática Rui. É, primeiramente o nome nem era Matemática Rui, era acho que Aulas Particulares Plus. Eu usava muito para dar aula particular. Na época que eu comecei em engenharia civil, acabou que eu mudei a matemática, eu mudei o nome, comecei a postar vários memes de matemática. E quando eu consegui prender a atenção de uma galera, porque assim, os memes eu usei pra, vamos dizer assim, atrair o público, porque não tem nada melhor hoje em dia do que você rir com o assunto que você gosta. Então eu usei para atrair o público, e os stories eu usava para divulgação científica. Quando eu comecei a atrair esse público, e tornou um negócio relevante, aí eu mudei de vez e voltei apenas para divulgação científica, apenas para conteúdo desse tipo. Não que eu não goste dos memes, eu adoro fazer os memes e tal, mas não era o que eu queria. O que eu queria mesmo é fazer o que eu tô fazendo hoje. Então foi assim que surgiu. Outra Maria, aqui é a Maria Paula, pergunta se eu gosto de HQs. Gosto muito, leio muito história em quadrinho, na verdade eu lia muito história em quadrinho. Meu terceiro ano do ensino médio, eu li do 1 ao 700 do edições do Homem-Aranha. Foi muito bom. Tinha um site que você conseguia baixar e eu lia pelo celular direto. As histórias, quando você vai ficando maior, vamos dizer, elas perdem um pouco o sentido, mas o conteúdo que tá ali continua tendo sua relevância. O Davis, como é? Davis, esse nome eu não sei pronunciar, mas o Davis não sei o que, 7, abraço Davis. Pergunta se falta muito para terminar meu curso. O bacharelado falta, acho que talvez 2 semestres, se a pandemia deixar. E a licenciatura falta 2 anos, estou na metade ainda. O Assuério Cavalcante, salve Assuério, pergunta como foi teu primeiro ano de iniciação científica. Meu primeiro ano de iniciação científica foi bem difícil, porque o que acontece? Geralmente a iniciação científica você começa a fazer a partir do terceiro período. É o mais comum, o segundo. Você não faz a partir do primeiro. Só se você for muito foda. Não era o meu caso. O que aconteceu foi porque eu vim de engenharia civil para matemática e acabei ficando amigo de um cara que o orientador dele era muito. Eu gostava muito dele, e foi meu primeiro professor na universidade. E eu perguntei o que ele fazia, ele explicou, não sei o que. Eu disse, boy, você pode falar de mim? Ele disse, posso. E ele falou e eu comecei como voluntário, nem tinha bolsa, nem tinha nada. E depois as coisas deram certo. O Artenilton Underline Filho pergunta se eu conheço algum site para procurar bibliografias. Bem, o próprio repositório das universidades tem as bibliografias bem direitinho, mas às vezes é bem bagunçado, dependendo da universidade. Eu conheço o Metzer, eu uso ele. O M é soletração, eu não sei como é que fala, mas a letra por letra, pronto. É METZER.
Metzer. Fica de jeito, o Metzer. Eu gosto bastante. A Luara Vasque pergunta quanto é π ao quadrado. Na calculadora ia ficar 9 alguma coisa, eu acho. Mas você pode usar uma expansão de séries aí. Você pode pegar uma série bem famosa, que é a série infinita dos inversos dos quadrados, né? Acho que é 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado e assim por diante. Isso dá π sobre 6. E aí você... Ou é π ao quadrado sobre 6? Não lembro. Mas enfim, dá π ao quadrado sobre 6. Π ao quadrado sobre 6, aí você joga o 6 pra lá e pronto. Tá aí o seu valor. Você joga o 6 pra lá como uma constante, multiplica cada terminho por 6 e dá certo. O Wallace pergunta, deixa eu ver aqui, que tá escondido. É possível encontrar o valor verdadeiro para o número imaginário i? Mas o número imaginário i, o verdadeiro valor dele é raiz quadrada de menos 1, né? Só que a gente olha nos complexos dele, porque nos reais não existe, ele não existiria. Deixa eu ver se tem mais algum aqui pra gente encerrar. Eu acho que tem mais uma, pra não repetir pergunta. Tem. O Lucas Eduardo pergunta como funciona o processo de descoberta de matemática. Cara, eu não faço a menor ideia, porque eu nunca descobri nada em matemática. Mas estudando coisas que já existem, o método varia. Por exemplo, a pesquisa em matemática ela funciona, acho que dá para dividir ela em 3 formas. Ou você descobre um negócio novo, que ninguém descobriu, tá? Uma invenção, vamos dizer assim. Conseguir descobrir a hipótese de Riemann, a conjectura de Poincaré, sei lá. Alguma coisa assim que tá em aberto, alguma coisa assim que nem foi perguntado ainda sobre. Então funciona desse jeito. A primeira forma. A segunda forma é você pegar uma coisa que já existe, tá lá, o negócio já existe, num caso, e você de alguma forma consegue generalizar para uma coisa ainda muito maior, torna ela muito mais geral. Ou seja, você pegou uma coisa que já existia, era uma teoria já pronta, mas você usando seu conhecimento e novas técnicas, você expandiu ainda mais esse horizonte. E a terceira forma, eu acho que é a que leva menos crédito, é você pegar uma coisa que já existe, que já está pronta, e você apenas dar uma maquiada nela. Tá entendendo? Tipo, existe uma demonstração, sei lá, de algum teorema por aí, teorema de Bosano-Weierstrass, que faz por bisseção. Você faz lá, você de alguma forma descobre outro jeito e faz por termo destacado. Sei lá, você demonstra uma coisa de uma forma diferente. O teorema já está demonstrado, né? Você não precisava fazer o negócio, já é verdade. Mas você, como um bom pesquisador que é, sempre tenta descobrir outras formas de mostrar que uma coisa é verdade. Então, essa seria, digamos, as 3 formas de descobrir matemática. A primeira é a mais foda, geralmente é a que dá a medalha Fields, é a que você ganha teoremas com seu nome, enfim, é a mais, digamos, é a mais vistosa. E as outras duas, elas também têm seu valor, também são descobertas, mas não tanto quanto a primeira. Acho que é isso, galera. Vou ficando por aqui porque acho que eu já falei demais, já respondi todas as perguntas dessa vez. E é isso. Peço que vocês estejam no YouTube, vocês deixem um like, se inscrevam no canal. Se vocês estão percebendo, tá tendo muito conteúdo aqui ultimamente, muito mesmo. Acho que eu tô quase comecei esse canal tem 4 meses. Nesse último mês eu quase lancei de vídeo que eu lancei nos últimos 3, então tá tendo muito conteúdo. E se está no Spotify, eu peço que você siga aí o perfil. E
é isto, galera. Agradeço demais a atenção e valeu!